Mas o Freud dizia assim, que uma mulher de 40 anos não se devia aceitar em tratamento. Olha só, porque ela já estaria com a parte de caráter rígido, né, com dificuldade para mudança, e por aí ele vai. Bom, uma mulher de 40 anos hoje é uma jovem. Primeiro porque tem 1000 maneiras de manter a boa forma, tem a plástica, você vê que o lugar onde se gasta mais dinheiro é na cosmetologia. Impressionante. Há uma verdadeira corrida, né, para essa coisa de esticar. Eu não sou contra, não, mas acho que tem um certo limite, tudo tem uma medida, né? Porque às vezes fazem coisas tão assim, exageradas, que eu vou ao cabeleireiro, tem uma nova raça. Porque todas parecidas, né? Com aquele rosto assim. Aquilo é uma nova raça, é feio, né? Bom, mas acontece o seguinte, uma mulher de 40 anos já não produz tantos ovos quanto elas pensam, porque como elas estão bonitonas, né, capazes, todas inteiras, sem dúvida, mas o ovário não toma conhecimento disso não, o ovário envelhece. Depois de 38 anos, o ovário produzia 25 ovos, por exemplo, ao estímulo de clomide, né, que é o indutor da ovulação. Depois de 38, 39, entra na tal de zona cinzenta, produz 1 ou 2 ovos. O que acontece? Você tem poucos ovos para escolher, né? Os ovos às vezes não são da melhor qualidade. E uma outra coisa interessante, passaram a fazer banco de espermatozoides, porque tinha 2 formas de inseminação. A primeira coisa que se descobriu é a inseminação. E fazia assim 30 inseminações. Quer dizer, você vê que havia toda a tecnologia mais perfeita, higiene e tudo. Na vaca era 90% de gravidez. Na mulher eram 30%, até hoje é assim. Então tem outros fatores, que são os fatores emocionais, né, que interferem nisso, porque a técnica é muito mais desenvolvida, os cuidados e tudo. Hoje em dia o que se faz, de um modo geral, é o que se chama de bebê de proveta. Chama FIV ou GIFT, né? Eles chegam a botar o espermatozoide dentro do núcleo do óvulo. Isso é o que chama GIFT, né? E mesmo assim, às vezes não engravida. Tem uma coisa muito interessante que essas moças, os médicos, alguns médicos mandavam para mim, para fazer assim uma avaliação do fator psicológico, né, na esterilidade. Uma chegou para mim e falou assim, sabia o que eu descobri, mas contentíssima. Eu mato todos os espermatozoides do meu filho. Eu fiquei assim quieta, né? Porque você não quer ter filho, meu bem? Eu quero, mas eu mato todos. Quer dizer, ela estava assim vitoriosa. Por quê? Porque existe antigamente eles chamavam de acidez da vagina. E não é, é uma alergia. É como se aquela mulher, olha que interessante, tivesse alergia pelo sêmen daquele homem. Às vezes um outro homem, ou com uma inseminação heteróloga, quer dizer, de outro homem, ela engravida. Por quê? Porque o espermatozoide é um corpo estranho no corpo da mulher. E ela vai tendo relações com aquele homem e às vezes ela forma uma barreira imunológica. Você tem que dar medicortem, esperar, não. Mas ela estava contente, mata todos os espermatozoides. Em vez da próxima vez você deixa algum, né? E a gravidez, quando o filho é desejado, é uma grande alegria, né? Mas os homens também se recebem com a gravidez, porque a mulher fica num estado de beatificação e bem-aventurança, que ela relega um pouquinho o homem. Então, eles às vezes engordam, eles modificam os hábitos, eles são espertos também, chegam tarde em casa, porque aí já mexeu com a bichinha, né? Um amigo meu, até um paciente meu me dizia assim, não pode ter relações, tem gente que não tem relações com a mulher durante a gravidez. E não existe nenhum impedimento, a não ser que a mulher tenha tendência a aborto, né? Nos primeiros meses, então não é recomendável. Mas você pode ter relações até o final, se os dois estiverem dispostos. Mas ele falou assim para mim, não posso ter relações com a minha mulher, porque penso o seguinte, eu sou tão grande, tão bem dotado, que se eu puser, eu vou bater na cabeça do neném. Tá cascudo. É o que ele achava quando o pai transava com a mãe, ele achava que estava apanhando. A feminilidade é um atributo tanto do homem quanto da mulher. Por quê?
Porque o homem se identifica com a mãe. Então tem uma parte do homem que é uma parte feminina. E a mulher também se identifica com o pai, né? Tem um casal dentro. E isso é que é também interessante, porque o pênis fica equivalente em certas teorias ao falo. E não é. O falo é uma coisa simbólica, né? E o falo representaria a totalização, a universalidade, o domínio das coisas e dos outros. A feminilidade representaria a capacidade de lidar com o particular, o relativo e aceitar que vivemos no princípio da incerteza e não sob o controle das coisas. Entretanto, é então que acordamos de um outro sonho e podemos nos aventurar na vida de realizações. O que eu quero dizer com isso? O motor da vida é a falta, né? Bom, o sentimento do ser humano em geral, e que se faz de tudo para fugir disso, é o desamparo. Entrar em contato com o nosso desamparo é a condição fundadora do sujeito. Mas é interessante que ninguém pode escapar, mas as pessoas tentam disfarçar, amortizar, enfeitar. É por sentir incompleto que o sujeito busca e se torna desejante e se move no seu erotismo. Desse modo, podemos afirmar que o erotismo humano se funda no desamparo e na feminilidade. Está colando só para me chatear. Bom, então, desse modo podemos afirmar que o erotismo humano se funda no desamparo e na feminilidade. Pelo erotismo, o sujeito busca a todo custo a completude corporal, porque há uma teoria de que homem e mulher constituíam um ser só, né? E que um dia foram divididos e cada um fica procurando a sua metade da laranja. Então, no erotismo, o que o sujeito, né, seja homem ou mulher, busca? A todo custo a completude corporal, o fechamento das fendas emocionais para barrar o abismo existente entre o dentro e o fora, né? E entre ele e o mundo, entre ele e o outro. A mulher de hoje, eu acho que não está mais em guerra franca com os homens. Não diríamos que é uma paz completa. Enquanto isso, ela usufrui do seu tempo, que é aqui e agora. Ela pode esquecer-se por algum tempo da fêmea ressentida. Pode até sorrir dos machos orgulhosos que desfilam para ela nas passarelas. Pode convidá-los para ser seu companheiro e parceiro em brincadeiras de adulto. Afinal, seu horizonte é logo ali, na finitude. Ou no infinito de nós dois, como dizia Vinícius. Obrigada. Bom, vamos abrir para debate. Interessante, né, que outro dia eu escutei a seguinte afirmação. Todas as mulheres herdaram muito de Eva, porque todas as vezes que elas se sentem no paraíso, elas ficam loucas atrás de uma maçã para caírem fora de lá. Porque eu acho que isso é a infância, é um lugar idealizado, né? Que uns dizem que é os Estados Unidos, agora já caiu por terra, né? O outro que é a Europa, o outro que é não sei aonde, né? Quer dizer, são momentos. O ser humano tem momentos desse sentimento de epifania, né? E tem antes e depois, que às vezes até para certas personalidades dá uma depressãozinha, né?